descobrir o motivo da vida. Propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Na mensagem de hoje, nós meditaremos um pouco sobre o livro de Esther. Esther era uma jovem judia que estava entre os deportados para a Pérsia. E isso aconteceu mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus. O livro conta como Esther se tornou rainha, como se tornou imperatriz da Pérsia, ao se casar com o imperador Assuero, geralmente identificado como Xerxes I. A gente vê isso na literatura, na história, quando nós estudamos. E na história de Esther, Mardoqueu, que era o seu primo, ele se tornou, na verdade, ele foi, na história, a pessoa-chave. Por que ele foi a pessoa-chave? Foi ele que percebeu que a Esther tinha uma pegada, que ela tinha características que diferenciava ela de outras mulheres, e ele percebeu logo que aquela menina Esther poderia se tornar uma rainha. Ela havia sido criada por Mardoqueu, porque os pais da Esther haviam morrido. Então esse Mardoqueu, pessoalmente, passou a dar treinamento para Esther, para que ela soubesse como é que ela poderia ganhar o concurso para se tornar rainha, porque Deus sempre movimenta a história. O Assuero precisava casar-se, constituir família, e Deus colocou a Esther, e Deus colocou o Mardoqueu, para que ele treinasse aquela jovem para se tornar rainha. Nesta ocasião, tinha um homem chamado Ramã. Ele era um dos principais líderes do rei, e ele tinha no seu coração um desejo satânico de destruir o povo de Deus, o povo hebreu. E foi o Mardoqueu que descobriu essa trama toda e se tornou uma pessoa-chave para impedir a destruição do povo de Deus, para ser assim uma ferramenta de livramento. O livro de Esther conta como é que essa menina, como rainha, ela interveio na história, arriscando a sua própria vida. Ela se tornou tão importante por propósito de Deus, como nós vamos ver hoje, na pregação de hoje. Situação que coloca eu e você no mesmo patamar. E é neste livro que nós encontramos um exemplo claro do que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nos primeiros 3 capítulos de Esther, nós lemos que Mardoqueu descobriu o plano de morte para os hebreus que Amã tinha. E eu quero contar essa história para vocês, mas assim que eu vou contando essa história para vocês, Deus vai lhe dar revelação da verdade. O Espírito Santo vai falar com vocês. E eu quero que você fique atento, que você não se desconcentre, para você entender a história que Deus vai contar para nós e a história que Ele vai escrever no seu coração. No capítulo 4, nós encontramos a reação que Mardoqueu teve. Veja só o verso 1. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano, de saco, cobriu-se de cinza e saiu chorando pela cidade, chorando alto e amargamente. Veja, foi quando ele descobriu o trama de matar o povo de Deus. Veja aqui com clareza, meus irmãos, que Mardoqueu rasgou a sua roupa. Veja que ele vestiu-se de panos de saco. Veja mais o texto, diz que ele cobriu-se de cinza e ele chorou. Mas ele não só chorou, ele chorou alto e amargamente. E aqui, meus irmãos, eu vejo uma verdade muito clara para cada um de nós, que Deus está mostrando para nós. Todos nós enfrentamos momentos que nos tira do chão, momentos que o desespero invade a nossa vida. Talvez isso esteja acontecendo hoje com você. Momentos que a razão humana não faz sentido, momentos que nos fazem chorar alto e amargamente. A mensagem que eu vejo é esta: quando não souber o que fazer, se humilhe perante Deus e abra o seu coração perante Ele. Eu estou orando neste momento, e eu creio que o Espírito Santo está aplicando essa verdade no coração. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: não se dê por vencido, não se renda às circunstâncias, não ceda à voz da contrariedade,
Procure ver como que essa situação se encaixa com o propósito que eu tenho para a sua vida, meu filho, que eu tenho para a sua vida, minha filha. Veja, irmãos, quando não souber o que fazer, se humilhe perante Deus, abra o seu coração. Mardoqueu, meus irmãos, poderia ter pego Esther e fugido, mas ele fez ao contrário. Ele correu para Deus, ele se humilhou, ele se colocou diante de Deus mesmo em perigo, como nós vemos no verso 2, diz o texto que ele foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupa de luto, como ele estava, tinha permissão para entrar. Mardoqueu, o que ele fez? Ele fez o inesperado. Mardoqueu reconheceu que deveria haver um propósito de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo, e ele estava interessadíssimo em descobrir que propósito era esse. Mardoqueu não foge, ele não desiste, ele se coloca de frente, mesmo que era com perigo, mas ele se coloca de frente. Mardoqueu sabia, meus irmãos, que o lugar mais seguro para uma pessoa viver é dentro do propósito de Deus, é dentro da vontade de Deus. E aqui eu vejo que a mensagem que Deus está escrevendo no nosso coração, ela se completa. Busque sabedoria para ver como as adversidades se encaixam no propósito de Deus para a sua vida, ao invés de desistir, ao invés de fugir, ao invés de querer parar à beira do caminho. Pare de perguntar para Deus o porquê do sofrimento e passe a pedir a Ele que Ele abra a visão dos teus olhos, para você ver como é que você pode cooperar com Deus, para que o propósito divino se cumpra na sua vida. E nós sabemos que na continuação da história, nós vemos que Esther já estava na posição de rainha, quando ela toma o conhecimento do estado do Mardoqueu, que o Mardoqueu estava vestido de roupa rasgada e gritando na frente do palácio. E como é que a Esther fica quando ela fica sabendo que o tio dela está naquela situação? Ela fica angustiada, ela fica aflita, e veja que a angústia de Esther, que a aflição de Esther conduz a Esther a uma solução para a situação. Ela diz: eu vou ter que resolver a situação do meu tio. Olha o verso 4, vamos ver o verso 4. Ela ficou muito angustiada, enviou-lhe roupa para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Olha para esse texto, a mensagem de Deus ela é muito clara. Qual é a mensagem de Deus? Os nossos sentimentos sempre arrumarão, as nossas emoções sempre arrumarão soluções fáceis para os nossos problemas difíceis que nós enfrentamos. Guarde bem isso daqui. Veja com atenção neste momento. As circunstâncias sempre vai sugerir uma solução fácil. Os nossos sentimentos vão sempre sugerir uma solução fácil para os problemas que temos. Esther achou que mudar a roupa de Mardoqueu resolveria o problema, mas Mardoqueu não aceitou as ajudas paliativas de Esther, nem as soluções precipitadas do sentimento de Esther. Será que você percebe o que Deus está dizendo claramente em nosso coração? O que vemos na continuidade do texto é que Esther decidiu descobrir a verdade dos fatos. Ela escolhe ir a fundo na questão. Ela manda chamar um dos seus assessores e ela dá uma missão para ele: você vai descobrir o que está acontecendo com esse meu primo, o que está acontecendo com Mardoqueu. Veja comigo os versos 5 a 7. Esther ordenou ataque para que fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Agora veja o verso 7. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou sobre a destruição dos judeus. Agora veja claramente aqui, acompanhe o raciocínio. Veja que o problema não era a falta de roupa, o problema era a destruição do povo de Deus. Esther precisou investigar. Esther descobriu a verdade quando ela se negou a ficar com a primeira impressão dos problemas. Ela percebeu que tinha que ter cuidado com os julgamentos superficiais das suas análises. Ela percebeu que a sua intuição humana corre o risco de se equivocar. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos pedir para que Deus de novo abra os nossos olhos nesse momento, para nós compreender a seguinte mensagem: não se renda à primeira impressão do problema,
Não se renda à primeira impressão do problema. Ó Senhor Jesus, ajude essa pessoa a entender a verdade que o Senhor está dizendo agora. Deus está dizendo para você aqui neste momento, cuidado com os seus julgamentos superficiais. Cuidado com a primeira impressão que você tem das coisas. Deus está dizendo, meu servo, minha serva, procure investigar o que de fato está acontecendo. Meu servo, minha serva, Deus está dizendo, procure ver como que tudo isso se encaixa no propósito que eu tenho para a sua vida. Veja que Esther, ela podia ter ficado com a primeira impressão do problema, mas não, ela adquiriu uma nova visão da situação. Ela compreendeu claramente que ela e Mardoqueu haviam nascido naquele momento. Eles estavam vivendo naquele momento para cumprir um propósito na história, para cumprir um papel que Deus havia desenhado. E aqui, meus irmãos, que eu vejo o primeiro grande princípio para quem quer descobrir sentido na vida. E o primeiro grande princípio é esse: aceite o fato que Deus lhe criou com um propósito em mente. Eu sei, irmão e irmã, que se o Espírito Santo não lhe trouxer revelação, você não vai entender bem esse assunto. É por isso que eu estou orando. E eu sei que a força de Jesus está atuando agora, para que Ele nos revele a você neste momento, revele a cada um de nós aqui, que nós não somos um acidente do universo, irmãos. Eu estou orando para que você perceba que Deus tinha algo em mente quando Ele criou você. Eu estou orando para que Deus lhe dê não só a vida, que você perceba que Ele não só se deu a existência para você neste mundo, como também Ele deu uma missão para você cumprir com a sua vida. Essa vida, ela não é tudo, mas Ele nos deu para essa vida, para cumprir um propósito dEle neste mundo. A Bíblia é muito clara. No primeiro capítulo de Efésios, vocês podem ler em casa, Efésios capítulo 1, e todo o capítulo está falando que Deus de antemão criou você com um propósito em mente. Você não está aqui no mundo sem nenhum motivo, não há um motivo de Deus para a sua vida. Mulher, homem, Deus tem um motivo em criar você, em colocar você aqui neste mundo. Acorda para esse propósito. Veja comigo a continuação da história no verso 8. Mardoqueu, o tio de Esther, pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação, o decreto que determinava a morte do povo hebreu. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei, para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Você percebe o que aconteceu? Esther percebeu que havia um propósito naquilo que o Mardoqueu estava fazendo. Ela começou a perceber que as roupas rasgadas e aquela veste de luto tinha alguma mensagem a ser comunicada. Esther aprendeu a lição que nem tudo aquilo que parece que ela não pode ficar com a primeira impressão do problema. Esther começou a perceber que na vida nós precisamos considerar o propósito das coisas. E como nós veremos nesta mensagem, Esther descobriu o porquê de Deus ter criado e colocado a Esther naquele momento da história. Era o seu papel, irmãos, como nós vemos aqui, implorar por misericórdia perante o rei. Era a sua missão interceder perante o rei pelo seu povo. Esther começou a entender a missão da sua vida. Ela começou a perceber o sentido da sua existência. Ela compreendeu que não poderia entender a vida a menos que admitisse que tinha sido criada para um propósito divino. E é isso que Deus está nos comunicando aqui nesta mensagem. Deus está dizendo a mim, Deus está dizendo a você: eu criei você para um propósito só meu. Eu criei você e eu tenho uma missão que você precisa cumprir neste mundo. Essa missão exige uma pessoa como você. Olha o que Deus está dizendo: suas qualidades, seus talentos, suas aptidões, as paixões que eu lhe dei, foram lhe dadas para tornar realidade o propósito que eu tenho estabelecido para a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo te ilumine, que você pare de achar que Deus te colocou aqui neste mundo só apenas para crescer, casar, ter filhos, ganhar dinheiro, morrer. Quando nós estávamos fazendo a exumação do corpo do pai de Sueli, a gente foi vendo os ossinhos. Poxa, o que a gente vira?
Se a vida é isso, não vale sentido. Não, a vida não é isso. Deus nos criou para mais. Ele nos criou para um propósito. E essa vida é um ensaio daquilo que Deus quer. Eu quero mostrar, vou parar um pouquinho com a história da Esther. E vou convidar você para ir comigo para o Salmo 139. E ali tem alguns versículos, talvez 5 versículos que eu quero ler com você. Quero mostrar para você como é que se encaixa nessa questão do propósito de vida para Esther. Quero começar pelo versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Tu criaste, leiam comigo todos vocês. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Veja, irmãos, olha esse texto. Veja como esse texto valida você. Você que está aqui não percebendo o propósito de Deus para a sua vida. Veja como é que esse texto valida você. Esse texto está dizendo que você é obra de Deus. Ele te criou, Ele te formou. Deixe essa verdade tomar conta do seu coração. Agora veja o verso 14. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Veja, irmãos, que é essa a visão que Deus deseja que você e eu tenhamos de nós mesmos. Você foi feito por Deus. E quando Deus fez você, Ele achou você maravilhoso. Deus espera que você se veja assim. Deus espera que você se olhe desta forma. É isso que o texto está comunicando. Deus não quer que você se veja como um fracassado, ou como uma obra em decadência. Não, Deus quer que você se veja como uma obra maravilhosa, uma obra divina, que Ele criou com um propósito para você cumprir nesta vida. Leia comigo, por favor, em voz alta o verso 15, olha o verso 15. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Veja, irmãos, esse texto, que precioso demais. Veja que Deus lhe fez em segredo. Olhe, moça, olhe, mulher, olhe, homem, olhe, pai. Ninguém viu. Sabe qual é a coisa linda? O diabo não viu quando você estava sendo formado. O diabo não viu. Sabe quem viu? Só Deus. Tua mãe sentia, mas Deus via. E Deus via. Deus deseja que você se veja, sabe como? Um agente secreto neste mundo. Você é um agente secreto de Deus aqui nessa terra. Tem uma missão para você cumprir, tem um propósito. Tudo que Ele fez, que Deus fez, fez pensando no propósito que Ele tem para a sua vida. Fez pensando em lhe dar sentido para viver neste mundo e na eternidade. Agora veja comigo o verso 16. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha que coisa tremenda. Você não é um acidente. Veja, Deus viu antes de você ter nascido, Ele viu você. Não existe nada que aconteça na sua vida que surpreenda a Deus, que Ele não saiba. Até mesmo aquelas coisas que você disse são coisas aparentemente ruins. Veja que nesse texto que nós lemos, Deus escreveu um livro com a sua história. Deus tem um livro com a sua história. Neste livro, diz a Bíblia que Deus registrou cada dia da sua vida. A notícia boa é que ninguém pode roubar um dia sequer da sua vida. Você vai viver todos os dias que Ele viu e escreveu. Mas tem uma parte ruim. E qual é a parte ruim? É que você pode desperdiçar a sua vida. Você pode desperdiçar os seus dias. Mas ninguém pode roubar desde que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. A mensagem que Deus está destacando neste momento é essa. O segredo para o sentido da vida é você descobrir o conteúdo do livro de Deus e aproximar sua vida o mais próximo possível, o máximo possível daquela história que está escrito no livro. Ó Senhor Jesus, essas são verdades tão importantes para as pessoas que estão aqui. Só o Teu Espírito Santo é que pode clarificar essas verdades no nosso interior. E talvez você perguntaria, mas pastor,
Se o segredo para mim encontrar o sentido da vida é descobrir o conteúdo daquele livro, me dá uma cópia daquele livro. Eu quero ler aquele livro. Como é que eu vou conhecer o conteúdo deste livro? O conteúdo deste livro você vai conhecer estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E aqui, irmãos, escute com muita atenção. A Bíblia tem todas as regras, todos os valores, todos os princípios que vai ajudar você, ou que vai direcionar você, levar você a cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida e assim encontrar sentido para a vida. Quanto mais você conhecer este livro, mais você vai saber do conteúdo da sua história que Deus escreveu para se tornar realidade nos dias que você estiver vivendo neste mundo. Por isso, a sua oração precisa ser cada dia essa oração que está escrita no Salmo 119, no versículo 30. Ajuda-me, porque eu escolhi andar pelo caminho da verdade e seguir de perto as tuas regras sobre a vida. Será que você pode orar comigo essa oração juntos? Vamos juntos? Ajuda-me, porque eu escolhi andar pelo caminho da verdade e seguir de perto as tuas regras sobre a vida. Veja aqui, meus irmãos, esse texto. Aqui são duas posturas necessárias para aceitar o propósito divino e ter sentido na vida. O primeiro é escolher andar no caminho da verdade. E a segunda é seguir de perto as regras do livro de Deus. Você tem que pedir ajuda diária, Senhor, para que eu conheça essas regras e eu queira aplicar essas regras. Deus tem ajuda no momento oportuno para que nós possamos então conhecer e vivenciar essas regras. Então a primeira coisa que você tem que dizer é: eu creio que Deus tem um propósito na minha vida e eu quero descobrir esse propósito. Eu estou orando para que você chegue a essa conclusão. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida e eu quero descobrir esse propósito para a minha vida. Em segundo lugar, para descobrir o sentido da vida, considere a agenda do propósito divino. Na história de Esther e Mardoqueu, isto é muito claro. Eles não apenas aceitaram que tinha sido criado para cumprir um propósito, como também eles passaram a avaliar a vida considerando a agenda do tempo de Deus. Mas é claro que Esther não estava vendo muito bem isso. A Esther precisou ser sacudida, precisou ser exortada por Mardoqueu, para que ela passasse a considerar que o propósito de Deus tem uma agenda. Veja comigo no versículo 13 e no versículo 14. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que você, por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Porque a Esther, ela não podia entrar na presença do rei. Ela corria o risco de entrar na presença do rei e ser morta. A rainha só podia entrar diante do rei se o rei chamasse. Veja que Mardoqueu precisou exortá-la à ação segundo a agenda divina. Ele precisou alertá-la do perigo de perder aquele momento. Guarde bem essa palavra, de perder aquele momento, de perder a ocasião que Deus estava dando para a vida dela. Escute isso aqui. Eu e você corremos esse risco de perder o momento que Deus está nos dando. Agora veja o verso 14. Mardoqueu disse para ela: Esther, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Você percebe a exortação de Mardoqueu? Ele precisou alertá-la do perigo. Esther precisava, irmãos e irmãs, considerar o propósito de Deus para a vida dela naquele momento. Eu creio, meus irmãos, que é isso que Deus está fazendo hoje aqui. Eu creio que Deus trouxe esse assunto à tona e motivou o seu coração para vir nesse culto, porque Ele está alertando. Você não pode perder essa ocasião. Esse é o momento de você agarrar o propósito que eu tenho para a sua vida. Ele deseja que você aceite o seu propósito de vida se submetendo à agenda dele. Deus não quer que você perca a agenda divina do propósito dele para a sua vida. Guarde esta verdade que está registrada em Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 1. Pessoas que vivem dentro do propósito de Deus consideram a agenda divina. Elas sabem
que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do sol. Veja que a mensagem ela é muito clara. Para tudo que Deus faz há uma ocasião. Deus tem um propósito para tudo que cria. Qual é a implicação disto? Isso significa que Ele o fez e fez você nascer nesta ocasião. Nesta ocasião que nós estamos vivendo. E Ele lhe fez você nascer nesta ocasião porque tem um propósito para você cumprir. Tem uma agenda de uma missão para você realizar. Você não vai descobrir o sentido da vida se você não viver isso. Deus quer que você veja esse momento como uma ocasião divina para a sua vida. Talvez é uma enfermidade que você está enfrentando. Talvez você está num período de depressão. Talvez é de desemprego. Talvez é uma tragédia que aconteceu com você. Deus está dizendo, mude essa visão. Olhe para essa situação, para esse momento que você está vivendo como uma ocasião divina. Foi para esse momento que eu criei você. Eu te fiz nascer nesta ocasião com um propósito. Hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Hoje a oportunidade divina bateu a sua porta. Não deixe a porta fechada, abra. Deixa o propósito de Deus se realizar. Se renda a Ele e à agenda divina. Diga para Ele, eu não somente aceito que o Senhor tem um propósito para a minha vida, Senhor, como eu reconheço, esse é o momento teu para a minha vida, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me coloco a Ti. Em terceiro lugar, para descobrir o sentido da vida, coopere com o propósito de Deus. Coopere com o propósito de Deus. Eu estou percebendo que está acontecendo muito nas famílias, jovenzinhas e jovenzinhos ficaram perturbados. Jovenzinhos e jovenzinhas se cortando. Há um espírito de morte atacando as famílias. Há uma onda do inferno atacando a casa das pessoas. Você não vai experimentar a libertação se você não compreender que Deus tem um propósito para a sua vida, que esse é o tempo que Ele quer agir na sua vida, e se você não cooperar com Deus na sua vida. Eu espero que você esteja compreendendo que propósito, o que é o propósito? O propósito é a missão da nossa vida, é a serventia dada por Deus para cada pessoa aqui neste mundo. Eu oro para que você compreenda que devido a isso, nós devemos olhar para as ocasiões da vida, considerando a agenda do propósito de Deus e não se está difícil ou se está fácil. Também eu espero que você veja, que você esteja percebendo que isso vai se tornar possível a cada dia através do nosso conhecimento do livro de Deus. Quanto mais você conhecer o livro de Deus, que é a Bíblia, mais você vai conhecer a história que Ele escreveu para a sua vida. E Ele tem todas as regras que você vai poder adotar, que vai cooperar para que você cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso, no verso 14, é muito importante voltarmos à história de Esther. Veja o verso 14, que o Mardoqueu disse para ela: Esther, se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Olhe bem para esse texto. Deixe as palavras dele inundar o seu coração. Veja que a primeira verdade que se torna clara nesse texto é o alerta. O alerta é: você pode cooperar ou rejeitar o propósito de Deus. Está muito claro. O texto deixa isso evidente. Quando Mardoqueu pontua sobre a possibilidade de Esther ficar calada, dela não buscar o propósito, não aceitar a missão e de submeter-se ao propósito divino, ela poderia ficar calada. Esse é o perigo que eu e você corremos. Deus está dizendo: cuidado, se você não cooperar com o meu propósito, você não vai encontrar sentido na vida. Mesmo sendo você uma rainha, mesmo sendo você um rei, mesmo sendo você uma pessoa realizada, uma pessoa próspera, casada, bem-sucedido, você não vai se realizar. O que Deus está dizendo? Não é o que você faz que lhe dá sentido
na vida, que lhe dá propósito na vida, o que lhe dá sentido na vida, é se você cumprir o papel que eu desenhei para você cumprir. Se você viver o propósito que eu criei para você viver. Deus está claramente dizendo, você pode cooperar com esse propósito, ou pode rejeitar. Agora, se você cooperar, você vai adquirir uma vida de sentido neste mundo. Mas se você não cooperar, você pode, mas você vai ser insatisfeito. Em segundo lugar, Deus está nos lembrando que o seu propósito não será frustrado se nós não o aceitarmos. Esse aqui é muito importante. Deus está falando comigo e com você. Se você pensa que você vai poder impedir meu propósito, não. O meu propósito não será frustrado, mesmo que você não coopere comigo. Preste atenção, irmãos. Ninguém pode impedir o propósito de Deus, mas aqui tem um alerta muito claro. O propósito de Deus vai se cumprir de um jeito ou de outro, mas você ficando fora desse propósito, nunca vai ter sentido real, felicidade verdadeira, o gozo no coração, a segurança que Jesus tem para a sua vida. Nunca vai ter, é claro. Você não vai impedir o propósito de Deus, mas não vai usufruir do propósito de Deus. Veja como é que o texto é claro, no versículo 14. Se ficar calada, Esther, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte. Olha, eu vou trazer livramento para essa situação sem ter você. O meu propósito vai se cumprir. Se você ficar calada. Deus está dizendo, eu não preciso de você para os meus propósitos se cumprirem. Mas sabe, Esther, e agora coloca o teu nome no lugar de Esther. Eu planejei incluir você em tudo que faço, porque eu desejo que a sua vida tenha sentido, que a tua vida seja plena de realização. E o sentido que você precisa, só eu sei, Deus está dizendo para você. O sentido que você tem, que você precisa para a tua vida, ele só vai acontecer em decorrência de você viver no meu propósito, de você cumprir a missão que eu tenho para você. Eu posso fazer sem você, mas eu quero você comigo. Você sem mim não pode fazer nada, sem você eu posso tudo. Portanto, Deus está dizendo, coopere, para que você, vivendo o meu propósito, experimente o sentido de realização e de sossego que eu dou na vida. E meus irmãos, eu posso garantir para vocês, é fenomenal, e eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado esse fenômeno maravilhoso da ação de Deus na minha vida, e viver com alegria, mesmo nos desertos da vida. A terceira maneira de cooperarmos com o propósito de Deus, é não esquecer o resultado de não viver o propósito de Deus. Viver fora do propósito de Deus gera morte. A verdade que nós temos é escolher querer o propósito divino, mas ao abraçarmos o propósito divino, nós descobrimos o sentido da vida. Por outro lado, ao rejeitarmos o propósito de Deus, nós escolhemos a morte. A história é muito clara, olha o versículo 14. Se você ficar calada, Esther, num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Eu vou repetir, irmãos. Ao abraçarmos ao propósito divino, nós descobrimos o sentido da vida. E ao rejeitarmos o propósito de Deus para a nossa vida, nós escolhemos a morte. A morte da realização pessoal, a morte da vida satisfeita, a morte da paz interior, a morte de uma vida plena de significado, a morte de uma eternidade garantida. A gente acaba comprometendo todo o sentido da vida. Eu clamo para que você perceba. Mas talvez você me perguntasse, pastor, como é que eu posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Nesses minutos que ainda nós temos, eu quero rapidamente passar isto. Quando nós olhamos para a história bíblica, se torna claro, através da vida da Esther, observando o que ela fez, como que ela reagiu perante isso, que é o que importa para nós, como é que ela conseguiu o propósito de Deus para a vida dela. Vamos ler a história até o final, verso 14. Mardoqueu disse a Esther, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta, que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu abriu os horizontes de Esther. Esther, talvez esse seja o seu propósito. Esther, foi para esse momento que você nasceu. Esther, esta é a sua hora. Esther, foi por isso que você chegou na posição de rainha.
Deus está falando com você isso. Coloque o teu nome, coloque a sua posição que você está. Veja que Esther descobriu seu lugar na vida. Esther descobriu o seu sentido na vida. Esther encontrou o propósito divino. Mas o que ela teve que fazer? E as histórias contam essas ações. Em primeiro lugar, Esther buscou a parceria de pessoas que tinham interesse em descobrir o propósito de Deus. Qual é a palavra que Deus está nos dando aqui? Se você quer encontrar o meu propósito, ande com gente que deseja descobrir o propósito de vida. Esther, veja meus irmãos, ela se cercou de pessoas comprometidas com Deus. Esther não buscou qualquer parceria. Ela estabeleceu uma parceria certa. Ela se cercou de pessoas de oração. Ela se cercou de pessoas de jejum, como nós vemos no versículo 15 e no versículo 16. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Ela estabeleceu uma parceria certa. Ela se cercou de pessoas de oração, de pessoas de jejum. Veja, meus amigos e irmãos, que não eram amigos de balada, não eram amigos do happy hour, não eram amigos do barzinho, eram pessoas de oração. E o Espírito Santo está falando aqui nesta manhã. Quem são os seus parceiros? É assim que se encontra sentido na vida, descobrindo o propósito de Deus. Cerque-se de pessoas de Deus. Em segundo lugar, para desenvolver seu propósito da vida, Esther pagou o preço, revelando o desejo do seu coração. Ela buscou a Deus de todo o coração. Esther desenvolveu sua vida pessoal de oração. Ela não apenas pediu para que orasse. Tem muitas pessoas que dizem: pastor, ora por mim, ora por mim. Mas você não ora? Ah, não, ora por mim, pastor. Não vou orar, não. Olha, tem pessoas que não querem nem orar por si. Ela não é 6 horas para mim, ela não era o crente 6 horas. 6 horas para mim, não. Ela não apenas pediu oração, ela jejuou, ela orou, ela clamou a Deus, ela fez a sua parte buscando Deus, como nós vemos, por 3 dias e 3 noites. Olha o versículo como diz: vá, reúna todos os judeus. Aí diz no final: não coma nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei na presença do rei, seja contra a lei ou não. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Olha claramente como que ela está na atitude dela. Ela demonstrou de todo o coração o seu interesse pelo propósito de Deus. E aqui Deus está falando contigo. Deus está dizendo para você: você está pronto a demonstrar todo o interesse do teu coração para descobrir o propósito que eu tenho para a sua vida. Deus, tem muita gente que deseja o propósito de Deus, mas não são capazes de fazer nada. Não são capazes nem de levantar a sua mão. Não são capazes nem de vir à frente para receber uma oração. Não são capazes nem de se matricular num curso bíblico para aprender a palavra de Deus, para estruturar, para conhecer a história de Deus para a sua vida. Esther estava pronta para correr o risco. Esther estava pronta para morrer, mas ela não queria viver sem descobrir o sentido da vida, sem cumprir o propósito da vida. Em terceiro lugar, para descobrir o propósito de Deus, faça o que Esther fez. Comece suprindo necessidade. Sim, cerque-se de pessoas de Deus, ore a Deus para descobrir o propósito, mas além disso, começa servindo como instrumento de solução dos problemas das pessoas. Como nós já lemos no texto, a única coisa que ela precisava fazer era interceder pelo povo de Deus. Ela não precisava fazer coisas complicadas, ela não precisava fazer coisas difíceis, ela precisava apenas usar o que ela já tinha. Ela precisava apenas servir, ela precisava apenas suprir uma necessidade naquele momento. E a necessidade da vez era interceder junto ao seu marido, que era o rei. Por favor, guarde isso, meus irmãos. O propósito de Deus para a sua vida é simples. Ele não é complicado. Ele não exige nada além de nós, a não ser de um coração de servo. Que nós tenhamos um coração de servo. Deus exige, o propósito de Deus exige o que de nós? Que nós tenhamos olhos de servos, olhos que veem a necessidade ao nosso redor. O que Deus espera de nós? Mãos de servos, mãos prontas para fazer o que precisa ser feito, mesmo que nós não tenhamos sido solicitado. O que o propósito de Deus pede? Pés de servos, pés que caminham na direção dos outros. É assim que nós cumprimos e vamos suprindo as necessidades das pessoas. E enquanto nós caminhamos nesse processo, Deus vai mostrando outras coisas
do nosso propósito de vida. E sabe o que surge do nosso coração? Uma vida de contentamento, de alegria, que não importa, quanto mais contrariedade que venha, mais fortalecido você é, porque você sabe, eu nasci para isso, e eu estou cumprindo o propósito, é isso que eu vou fazer, em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus está aqui falando com você. Ele teve que dizer para Esther: Esther, você nasceu para este momento, esta é a ocasião. Deus está falando, você nasceu para este momento, é a ocasião. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você está orando comigo nessa manhã, dizendo assim: eu quero descobrir o propósito de Deus para a minha vida, ora por mim, pastor. Eu queria orar por você rapidamente. Você não sabe o que aconteceu com a Esther. A Esther intercedeu pelo povo de Deus, e o povo de Deus não morreu, não foi destruído. E aí você disse: e daí, o que adiantou? Se a Esther não tivesse feito aquela coisinha pequena de interceder pelo povo de Deus, para aquele rei, todos os judeus tinham sido mortos. Sabe qual era a implicação? Jesus não teria nascido. E se Jesus não tivesse nascido, você e eu estávamos perdidos. Porque uma mulher chamada Esther, uma pecinha pequenininha, fez algo pequeno, mas importante no tempo da vida dela. Eu e você estamos hoje aqui cheios de esperança. Você tem um papel importante a cumprir. Deus quer que seja com você. Se você não for, não vai impedir o propósito, mas você não vai encontrar o sentido da vida. Por isso, renda-se a Ele hoje. Você não pode perder essa ocasião, não pode perder esse momento. Pai Celestial, eu abençoo essas pessoas que estão aqui, e eu clamo a Deus para que o Teu plano se realize na vida delas. Ó Jesus, que elas aceitem esse fato, que o Senhor tem um plano para cada pessoa, e ó Deus, que elas submetam a Ti. Missionária Central de Maringá